Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 19 de junho de 2025. Putin pronto para se encontrar com Zelensky. Palavras dele. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe com suas redes sociais, façam seus comentários. Você que não é inscrito, inscreva-se porque aqui você vai ver a verdade. E se você quiser colaborar com o canal para ajudá-lo financeiramente, inscreva-se como membro do canal. E as quantias são bem mínimas, bem pequenas. Dê uma olhada, clique no membros ali, na palavra membros, ser membro do canal, e vocês vão ver, de fato, os valores, que eu não me lembro de cabeça de todos eles, tá? É muito simples. Muito obrigado. Bom, a Rússia precisa e quer acabar com a guerra também. E o mais rápido possível, até pelas dificuldades muito sérias, não são nem dificuldades, já estão desmoronando economicamente. E ela precisa sair de preferência por meios pacíficos, essa é a minha opinião, assim como a Ucrânia também precisa por meios pacíficos. Mas hoje a Rússia precisa sair da guerra também tanto contra a Ucrânia, mas eu acho que mais do que tanto contra a Ucrânia. Por quê? Porque ela não tem apoio na mesma forma, na mesma força que a Ucrânia tem da Europa, né? Com valores alocados, que até eu passei ontem para vocês, e vai continuar. Existe um plano de recuperação da Ucrânia, não existe um plano para recuperar essas indústrias, refinarias russas, etc. Né? Então tem que sair e sair por meios pacíficos. E ela está pronta para continuar negociações desde que Kiev, segundo palavras do ditador da Rússia, Kiev, que ele falou, né, e seus aliados, ou seja, a Ucrânia e seus aliados ocidentais estejam dispostos a se envolver nessa questão. Antes ele recusava que a Europa, que é o principal aliado, participasse das negociações, se envolvesse. Ele queria falar só com os Estados Unidos. Não deu certo a enrolação dele com os Estados Unidos. Então agora ele aceita os europeus, os aliados deles, desde que aceite. Acho que houve uma mudança aí, justamente espremido pelas dificuldades econômicas, minha avaliação. E falando durante uma mesa redonda, para quem que ele disse isso? Era uma mesa redonda, principais editores das principais agências de notícias internacionais, ontem, dia 18 de junho, quero frisar bem para não dar confusão de data com outra coisa, o Putin acrescentou que está pronto para se reunir com o presidente Volodymyr Zelensky e que a Rússia não se importa com quem representa a Ucrânia nas negociações. Ele dizia que o Zelensky era ilegítimo, você deve lembrar disso. Mas insiste que qualquer acordo final deve ter assinatura de autoridades legítimas. Terá, né? O Zelensky é legítimo. O Kremlin há muito tempo tenta retratar o Zelensky como ilegítimo, na tentativa de desacreditar o governo ucraniano. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse também nessa mesma data, 18 de fevereiro, que Putin, que governa a Rússia há mais de 20 anos, está pronto para conversar com Zelensky, mas aspectos legais relacionados à sua legitimidade devem ser considerados. Mas eles, de fato, precisam de uma paz. Só o Zelensky tem condições de negociar a paz com eles e mais ninguém, e eles sabem isso também. Os aliados da Ucrânia geralmente ignoravam essa narrativa de propaganda, até que o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, pareceu muitas vezes ecoar as falas do Kremlin, alegando que Zelensky era um comediante modestamente bem-sucedido, que se tornou um ditador e se recusou a realizar eleições. O Trump também, mal assessorado e mal informado, sem conhecimento do que estava acontecendo na geopolítica ucraniana versus a Rússia. Na realidade, quem manipula, quem rouba as eleições e é o ditador é o próprio Vladimir Putin. A Ucrânia não realizou eleições durante a invasão em larga escala, desde que a Rússia fez isso, porque elas são legalmente proibidas pela lei marcial que está na Constituição, declarada em 24 de fevereiro de 2022. Essa guerra começou em 2022, poucas horas após o início dessa guerra criminosa, essa guerra sádica movida por Vladimir Putin. A lei ucraniana também exige que as eleições sejam seguras, igualitárias e ininterruptas, condições impossíveis de serem cumpridas em meio aos constantes ataques
contra civis e infraestrutura crítica. Então, aí não pode ser feita de uma maneira nenhuma, né? Mas ele aceita negociar. Ele quer a paz, ele precisa de uma paz urgente, negociada e o mais rápido possível. Agora, enquanto isso, a linha dura do Kremlin está pressionando o Putin, no sentido contrário, né? Do Kremlin, não, a linha dura da Rússia, né? As pessoas que têm poder, que ajudaram, incentivaram essa guerra, e pelo menos aquelas que não mudaram de opinião. Eles querem que o ditador da Rússia, Vladimir Putin, declare guerra total à Ucrânia. Não seja mais uma operação especial, ou seja, vá, homologue no Congresso, assine um documento declarando a guerra para a Ucrânia. Isso teria algumas vantagens. A única vantagem que ele não tem, e acho que essas pessoas são loucas da cabeça, ignorantes, não tem dinheiro para fazer isso, que para uma guerra total declarada vai precisar de muito mais dinheiro para mobilizar o pessoal, a força, etc., né? E o ditador da Rússia está enfrentando essa pressão renovada da linha dura para declarar formalmente a guerra à Ucrânia, com críticos, inclusive dentro do Kremlin, alertando que ele chama de operação militar especial não é mais suficiente. Eles querem que seja guerra, né? Que já é guerra de fato. Esse negócio é uma fantasia que eles chamam de operação especial. Vai mudar o nome e não vai mudar nada, vai continuar igual, né? Não vai ter dinheiro para fazer uma série de coisas que precisa. A revolta se intensificou, esses chamados à guerra, os gritos de guerra, a dança da guerra em torno da fogueira da Rússia, depois do ataque em 1º de junho, muito bem sucedido, ataque de mestre da Ucrânia, da famosa operação que vai ficar para a história de vitórias militares, da Operação Teia de Aranha, né? Onde 40 bombardeiros estratégicos e mais 39, né? Porque 2 eram aviões de coordenação, aviões radares, aviões de monitoramento foram destruídos. E teve como alvo 4 bases aéreas no interior da Rússia. Isso danificou uma quantidade imensa desses bombardeiros. Praticamente aniquilou toda a frota da Rússia desse tipo de aviões. É choque e indignação, tal como um alto funcionário descreveu para o Telegraph. Em anonimato, ele falou: o clima no Kremlin, enquanto outro o chamou o ataque de uma tragédia pessoal. Ou seja, o clima no Kremlin é de indignação e de choque, o primeiro falou, e o segundo de uma tragédia pessoal. A Rússia aparentemente redistribuiu dezenas de bombardeiros de longo alcance para bases mais remotas, mas eles não têm muitas dozenas, não tem mais de 20 desses bombardeiros operacionais, né, que podem funcionar, que podem pelo menos levantar do solo. Se conseguem atirar os seus mísseis, ninguém sabe ainda, né? E mandaram para partes mais remotas do país, né? Mas acredito que isso também não adianta, que se a Ucrânia for atrás, vai destruí-los também, como tem feito com outros ativos da Rússia que estão desprotegidos. Apesar da escalada, o Kremlin evitou até agora qualquer mudança drástica de estratégia, apenas está bombardeando pesadamente como vingança a capital da Ucrânia. Eu quero, já falando em capital da Ucrânia, eu falei ontem, né, no primeiro vídeo, sobre o bombardeio que teve, ontem, na noite anterior, contra Kiev. Eu disse que tinham morrido 14 pessoas e também 117 feridos. Esse número já mudou, né? Já são 140 feridos e são 28 mortos, né? E ainda estão mexendo nos escombros. Isso não catalisou uma discussão estratégica, uma discussão política ou uma mudança no formato das operações militares, falou também um ex-funcionário do Kremlin, em sigilo, né? Outra fonte próxima ao presidente do Ministério da Defesa, né, e ao presidente e ao ditador da Rússia, disse: o presidente poderia declarar guerra a Kiev? Aí ele mesmo responde: nesse momento é improvável. Por mais cínico que possa parecer, a liderança está satisfeita com a situação atual, porque eles estão satisfeitos, eles acham que eles pegam mais algumas vilazinhas e conseguem avançar 50 metros por dia, né? Multipliquem por 365 dias, vocês vão ver. Não, acho que não sai da província de Donetsk ainda.
E os linha dura argumentam que somente uma declaração formal de guerra permitiria uma escalada, mobilização em larga escala, ataques regulares com mísseis e potencialmente o uso de armas nucleares táticas. Isso, armas nucleares táticas está fora de questão, não importa quem é o presidente dos Estados Unidos, e mesmo a Europa já disse que vai reagir. Então isso é coisa de sonhador, de idiota, que não pensa direito, não tem massa cinzenta encefálica para analisar quais seriam as consequências de um ataque nuclear de qualquer que fosse o país, não é só da Rússia. Então isso totalmente fora de questão, né? E não vai dar mais autoridade, a situação vai ficar ruim do mesmo jeito, eles não têm nada para fazer um esforço econômico para mudar a situação da guerra. O que eles precisam agora é dinheiro. Se tivessem dinheiro, podiam prolongar a guerra por muito mais. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo. Conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like. Compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem, paz para toda a humanidade.